Ontem aconteceu na Câmara de Vereadores de Umuarama uma audiência pública para debater a questão da ciclomobilidade urbana aqui em Umuarama. Esse debate contou com a participação do deputado estadual Goura, do PDT, que foi vereador em Curitiba, trabalhou junto ao planejamento da capital. Foi convidado, inclusive, em 2015 pelo prefeito de Curitiba, Gustavo Frutti, para ser assessor de mobilidade da Secretaria de Trânsito da capital. Tem experiência que vem acumulando já há muito tempo e com essa experiência tornou-se um ativista na causa da ciclomobilidade como forma, inclusive, de melhorar a mobilidade urbana das cidades. Para que a gente possa ampliar um pouco esse assunto, qual a importância, por que precisa ser discutido o assunto e principalmente a ciclomobilidade aqui em Umuarama, eu estou recebendo nesta manhã aqui o deputado Goura do PDT. Deputado, seja bem-vindo. Para as pessoas talvez que estão em casa e estão ouvindo o assunto pela primeira vez. O que é ciclomobilidade? Qual a importância desse tema? Olha, Rodrigo, a bicicleta ela tem sido valorizada no mundo inteiro como uma opção sustentável de deslocamento urbano, como uma forma de potencializar um combate ao sedentarismo, seja quando o sujeito usa a bicicleta para ir para o trabalho, para ir para os estudos. E a gente tem observado esse renascimento da bicicleta, eu diria, nos últimos 15, 20 anos, porque a bicicleta sempre fez parte do dia a dia, principalmente da classe trabalhadora, e aqui em Umuarama não é diferente. A gente observa muitos trabalhadores usando a bicicleta na cidade para ir para as indústrias, para ir, enfim, para os deslocamentos. Porém, a gente vê que há um culto ao automóvel muito grande, há uma primazia no planejamento urbano do carro, e a gente tem que pensar cidades mais igualitárias, cidades menos desiguais, cidades mais justas, cidades mais gostosas de se viver, menos poluídas, e a valorização da bicicleta é parte essencial para isso. A gente tem um trabalho muito forte já em Curitiba, já de quase 20 anos nesse debate, e pessoalmente eu tenho utilizado o nosso mandato na Assembleia para a gente potencializar essa discussão em todo o Paraná. E eu tenho recebido muito retorno de gente do Paraná inteiro querendo que a gente traga isso aqui para Guarapuava, para Ponta Grossa, para Umuarama também, para Campo Mourão, e estou aqui, tenho vínculos com a cidade, vou ficar até domingo e a gente está cumprindo essa agenda, o vereador Davidson, que é nosso pré-candidato aqui à prefeitura pelo PDT, eu também sou do PDT. A gente tem já há tempos conversado sobre essa necessidade de fazer com que o Umuarama tenha uma política pública para o uso da bicicleta, e isso passa necessariamente por uma questão de planejamento, de estrutura, de investimento, ou seja, a gente tem que ter uma previsão orçamentária para termos ciclovias em Umuarama, e também em questão cultural, né? A gente observa que o Código de Trânsito brasileiro ele é muito claro, explícito ao dizer que a bicicleta é parte integrante do trânsito, que o ciclista tem que ser respeitado, ele tem a prioridade até mesmo no trânsito, só que muitas vezes a gente vê que isso não é respeitado pelos condutores. Então, criar essa cultura da bicicleta, e é muito interessante, ontem a gente conversou sobre isso na Câmara Municipal, de que a bicicleta, quando a gente está falando disso, de valorizar a bicicleta, a gente está pensando a bicicleta como indutora de uma mobilidade sustentável, da melhora dos índices ambientais dos municípios. A gente está falando do esporte também, de potencializar o ciclismo como esporte, do ciclismo como lazer, ou seja, as pessoas poderem ter na bicicleta uma forma de desestressar, de buscar uma atividade prazerosa, obviamente como mobilidade, também como turismo. A gente tem falado muito de potencializar o cicloturismo no Paraná, economia, segurança pública, ou seja, é uma forma da gente falar sobre a cidade como um todo. Ontem alguns números foram colocados e o senhor teve acesso, inclusive com relação à frota de veículos. Hoje o Umuarama tem mais de 80 mil veículos, 14 mil motos e uma frota flutuante de 15 mil veículos que são da cidade. Carros, né? Carros, falando, né? Isso, exatamente. Basicamente, caminhões. Caminhões, carros, né? De cidades vizinhas também que vêm para cá. Hoje nós temos um transporte público que é caro, inacessível para as pessoas. E as pistas, ou as faixas para bicicleta são inexistentes, tem muito pouco. Como é que o senhor observa
isso se esse problema não for observado de uma forma a tentar resolver esses gargalos? Isso em 10 anos tende a criar um caos maior no trânsito? Olha, com certeza. Eu acho que a gente tem em cidades como do porte de Umuarama o potencial para criarmos uma rede de mobilidade integrada, completa, garantindo que as pessoas possam e sejam estimuladas a usar a bicicleta, que tenham boas calçadas, que tenham transporte coletivo acessível, se possível até almejando o que a gente fala de passe livre, ou seja, que você criar uma condição tal de uma engenharia administrativa que o transporte coletivo fique muito acessível e atrativo para os cidadãos, porque pensar que o carro, óbvio que é uma baita de uma invenção. Eu tenho carro em Curitiba, utilizo, mas é horrível você ter que depender do automóvel. Óbvio que a gente está falando de uma cidade, Umuarama, que por mais que ontem não estivesse tão quente, ontem de noite, mas é uma cidade muito quente, então você tem que criar uma estrutura de arborização, de bicicletários nos prédios, públicos e privados, de uma política de estimular que as pessoas possam ter um vestiário no local de trabalho, mas assim, eu digo que acima de tudo a gente tem que pensar uma mobilidade integrada. O automóvel, ele não pode ser o foco do planejamento urbano, não pode ser o foco do investimento urbano, senão a gente vai ter em Umuarama problemas que outras cidades já têm, e que aqui com certeza já tem no horário de rush, no horário de pico, problemas de congestionamento, de violência do trânsito. Nós falamos ontem, aqui neste ano de 2019, o Umuarama já teve 10 óbitos no trânsito, que é um número muito alto. Uma cidade de 110 mil habitantes, você ter 10 óbitos em menos de um ano é muito alto, contando um ciclista que morreu no trânsito, 2 pedestres, ou seja, a gente tem que criar uma cultura de respeito no trânsito e necessariamente, quando a gente está falando disso, a gente está falando de valorizar o ciclista, de valorizar a bicicleta e de estimular que muita gente vai poder e vai querer andar de bicicleta. Óbvio, a gente não está falando de todo mundo, mas aumentar este percentual de pessoas que vão usar a bicicleta. Eu lembro aqui a todo mundo que está nos escutando, cada bicicleta é um carro a menos. Se a gente tem 100 bicicletas na rua, são 100 carros a menos. Ou seja, é importante, até mesmo do ponto de vista do egoísmo do motorista, valorizar e respeitar o ciclista, porque ele pode pensar, olha, são carros a menos no trânsito na minha frente. Ficou muito claro, inclusive, que não é só, diante das discussões, não é só a falta da infraestrutura, ou seja, das ciclovias. Mas existe um desrespeito muito grande também, a partir de algumas intervenções, e o senhor pôde observar isso, do próprio motorista, das pessoas que estão às vias e que não sabem muitas vezes que o ciclista também é parte daquele contexto ali. O senhor tem observado isso, que há realmente falta de informação por parte dos motoristas no trato de como se comportar no trânsito diante, por exemplo, de um ciclista em vias onde não existe as ciclovias? Com certeza. Você falou aqui o dado de que a gente tem mais de 80 mil veículos. Você tem muito carro na cidade, caminhão, e a gente passa por uma avaliação. A CNH, a carteira de habilitação, ela é concedida somente quando a pessoa passa no teste, por mais que tenham pessoas que queiram até mesmo extinguir ou diminuir o tempo do teste de avaliação, o que eu sou totalmente contra. Eu acho que a gente tem que endurecer a fiscalização do trânsito, as regras de trânsito, a formação dos condutores. É uma questão urgente, porque eu lembro, isso falamos ontem, os dados que nós temos no Brasil e no Paraná de mortes no trânsito são dados de guerra, são dados de uma violência tremenda. A gente está falando no Paraná de mais de 3 mil óbitos por ano em relação ao trânsito rodoviário e viário nas cidades. E a gente está falando também dos feridos, dos sequelados que tem que conviver com isso. A sociedade arca com este ônus. Ou seja, a gente está pensando nessa discussão toda de como melhorar a formação dos condutores. Alguns anos atrás, pela Associação de Ciclistas que eu ajudei a fundar em Curitiba, a Ciclo Iguaçu, nós conseguimos que o Detran do Paraná, nas 30 questões que avaliam
o condutor, duas fossem exclusivas em relação ao Código de Trânsito, no que o Código de Trânsito diz, o CTB, em relação ao ciclista. E tem muitos artigos do Código que falam da bicicleta. Talvez os ouvintes até aqui que estão nos ouvindo, muitos talvez estão no carro. Eu lembro aqui, qual que é o artigo 201, Rodrigo? Você se lembra? Que é o artigo... Vamos lá. Mantém a distância, né? Existe uma distância limite entre o carro e o... Exatamente. O artigo 201 do Código, ele fala: ao ultrapassar um ciclista, o condutor deve manter uma distância mínima de 1,5 metro, ou seja, uma distância de segurança, de respeito. Não é difícil isso, ou seja, mesmo que o Moarama ainda não tenha, a gente viu que vai ter uma rede de ciclovias com ações planejadas para os próximos anos, o que é louvável. Eu quero ajudar até nessa implantação, a gente conseguir recursos, mas mesmo que a gente não tenha ciclovias, eu lembro, o ciclista tem todo o direito de andar na via, junto dos carros, junto dos outros veículos, com prioridade, e eu, condutor, tenho que manter uma distância de segurança e de respeito. Ou seja, a criação dessa cultura de respeito no trânsito. E para quem está nos ouvindo, muito claro, muito simples para guardar: o maior cuida do menor. O motorista que está num veículo que pode causar um dano maior ao outrem, ele tem que ter muita responsabilidade, muita consciência, cuidar nas travessias, cuidar nos cruzamentos, e assim a gente cria uma cultura de gentileza e respeito. Obrigado, deputado. Nós tínhamos outros assuntos, mas por conta do tempo, foi um prazer recebê-lo aqui. Vereador Davidson Bittencourt, obrigado pela participação também. Hoje, mais com o deputado Goura falando, a Câmara está se preparando, inclusive, para debater esse assunto ali da mobilidade urbana, né? Para a gente fechar. Bom, exatamente. Nas próximas semanas aí mesmo, nós estaremos fazendo esse amplo debate no todo aspecto do plano de mobilidade urbana, e acredito que teremos aí a aprovação e a garantia de uma legislação que propicie condições de investimento e infraestrutura para a população. Inclusive contemplando a ciclomobilidade. Com certeza. Ficamos satisfeitos com a nossa audiência pública, ainda mais podendo ter a participação do deputado Goura, uma pessoa com uma vasta experiência na área, passando para nós todo o panorama aí de investimentos na cidade de Curitiba e o que nós podemos pegar de experiência positiva e implantar na nossa cidade. Entrevista depois com o deputado Goura estará lá na nossa página no biancafm.com.br e também nas redes sociais. Jornalista Rodrigo Melo e Jornal da Bianca.